isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Toda pessoa que ama a Deus segue Deus, larga a vida, larga tudo para andar com Ele. Porque é esse amor que transforma a vida. Então, nós cantamos, ai, quantos louvores, eu te amo, falamos versículos da Bíblia, mas na hora do vamos ver, a vida é nossa. Pensa nisso, pensa na tua vida. Na hora do vamos ver, a vida é nossa. Por quê? Porque ainda não experimentou o amor ágape, o amor incondicional de Deus. Só falou, não tem revelação ainda. Não é culpa de Deus, nem do Espírito Santo. Não é culpa de nada. A culpa é de cada um, que não busca a verdade. Porque é a verdade que nos liberta. De todo espírito maligno, só a verdade é que nos liberta. E a verdade é a palavra de Deus. Né? Então as pessoas, ai, mas é porque a palavra de Deus eu não consigo, eu não gosto, eu não aprecio. Ih, ai, isso é carne. Né? Por que não apreciar? Não, porque eu não entendo. Não entendo porque você não quer, você tem um espírito nascido de novo. O Espírito Santo habita no seu espírito. É só você abrir o seu coração. Não, eu vou crer. Eu creio que é isso. E quando um pensamento ruim vier, você põe fora. Quer dizer, você precisa cuidar do jardim da tua vida. Você tem que cuidar do jardim. Tem gente que tem 1000 vasinhos de flor em casa, sabe ficar cuidando, arrancando matinho. Uma hora põe aqui que está mais solzinho, outra hora põe ali porque precisa mais de sombra, outra hora compra. E o próprio jardim da vida não cuida. Sendo que Jesus disse que é para nós cuidarmos do nosso jardim. É assim mesmo. Você vai cuidar para não ficar diabo aí. Trevas. Não crer em Jesus. Tá? Para você poder entregar toda a sua vida a Ele. Porque você entrega a sua vida a Ele quando Ele transforma você com o amor. Não é com chicote, não é com vingança, não é com cobrança. Ele não nos trata assim, é só com amor. Então, por que as pessoas não se aproximam de Deus para receber esse amor? Porque tem religião, muita religião na cabeça. Muita religião que domina a cabeça. Mas por que tem muita religião? Porque só ouve o que os outros falam, desde que nasceu. Só recebeu coisas contra, doutrina contra. Nunca foi atrás da Bíblia. Não tem o coração voltado para Deus, um coração simples. Então, Deus não pode agir, porque você vai ter que experimentar o amor ágape. O amor ágape muda a sua vida, porque o jeito que Ele te vê é o jeito que você vai ver as pessoas. Você vai ser só abençoado. Você vai ter tudo, além das suas expectativas e necessidades. É por falta de conhecimento do amor ágape. Não conhece o amor de Deus. Esse amor ágape é a graça de Deus. Nada mais é que o amor ágape. Que é um amor que está acima de todo amor. Existem vários níveis de amor. Ou vários tipos de amor. Mas nenhum se compara ao amor de Deus, que é o ágape. No grego é ágape. Tá? Então é isso, você tem que ir atrás, é disso que você tem que ir atrás. A pessoa está atrás de dinheiro, a pessoa está atrás de relacionamento, a pessoa está atrás de cura, a pessoa está atrás de paz, a pessoa está atrás de melhorar mais isso, querer mais aquilo, tarará, e fica aí fazendo 1000 tipos de orações, menos buscar o amor de Deus. Quando você receber o amor de Deus, você é curado. Primeira coisa que Ele faz é curar. Que Ele cura as raízes que as trevas deixaram do pecado. E Ele começa a abençoar você dentro do amor. Porque você está preso no amor humano, no amor carnal. Você não conhece o amor ágape. Você tem que se afundar nisso, procurar. Pegue bastante versículos
sobre o amor ágape, escreve, porque se você não tem o amor ágape no seu coração, você não sabe adorar a Deus. Você só adora com a boca. Você fica falando coisas que você nunca experimentou. Então não muda a tua vida. Então é a Bíblia que vai te ajudar. Então a confusão na cabeça é tão grande das trevas que, eu não sei se eu leio mais A ou B. Eu não sei se eu faço isso ou aquilo. Você tem que ler. Para que tem esse cronograma da Bíblia aqui? Para você seguir. Porque é para você ler até você embarcar daqui para a glória de Deus, para a casa do Pai. É para você ler a Bíblia inteira todos os anos. E você faz outras leituras para você meditar. Você está livre para você fazer outras leituras. E até deve. E estudar a Bíblia. Está cheio de ensino aqui para você aprender como é que anda com Deus. Mas eu não tenho interesse, então você só vive na carne, você só alimenta a sua carne. Você não alimenta o seu espírito, então você vive de uma maneira carnal. Não é que você seja uma pessoa ruim, que não presta, não é nada disso. Mas você é uma pessoa que só anda nos 5 sentidos. Você não sabe andar no espírito, porque só anda na carne, você não vê espírito. Você precisa ver, você precisa ouvir, você precisa sentir, precisa tocar. Você precisa fazer obras para você se sentir bem. Eu ajudei aquela pessoa, graças a Deus que eu ajudei. Deus viu. Não, Deus não está vendo isso. Olha o conceito da religião. Que você tem que fazer, só cobrança. A única coisa que a religião não ensina, porque ela não sabe, é você entrar num relacionamento íntimo com Deus diariamente. Como é que você se relaciona com uma pessoa? Um numa casa, o outro na outra, não tem interfone, não tem internet, não tem celular, não tem nada. Como é que você se relaciona? Uma pessoa que está lá na outra casa, você está aqui. Como é que você se relaciona com Deus se você não se liga ao Espírito? Tá valendo? Quando você experimentar o amor ágape, você nunca mais vai ser essa pessoa. Os seus problemas serão resolvidos. Você andará na paz. É o máximo. Então vamos juntos? O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. É eterna. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que é o amor de Deus. Pensa nisso. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar, sejam todos muito bem-vindos, glória a Deus, né? Pela Silvia e o Alberto, sejam muito bem-vindos, nós recebemos vocês de todo o coração, todos nós aqui da igreja, viu? Estamos muito felizes por vocês estarem aqui, glória a Jesus, amamos vocês, amém. É isso aí que eu digo, o pessoal que está em casa, faça visita para nós. Às vezes, né, tem um dia que vai dar certo, isso é muito bom. Então, nós estarmos juntos, sempre há um mover do Senhor fisicamente, quando nós estamos juntos com as pessoas. A internet é ótima, graças a Deus, porque senão não teria como chegar em tantos lugares que a gente fisicamente não poderia. Mas nós, quando estamos juntos, é um poder diferente, porque Deus preza esse relacionamento nosso, assim, humano, fraternal. Tem uma unção muito grande nessa condição. Muito bem, pois hoje eu vou ensinar algo muito, assim eu digo, muito importante e especial, por causa dos conceitos religiosos que são colocados na cabeça dos cristãos, principalmente com os clichês que são do diabo. Certas coisas que atrapalham o andamento do cristão com Jesus, com o próprio Espírito Santo, pelas coisas mentirosas que o diabo fala e que outras pessoas vão pregando e vai passando de um para o outro. Tipo assim, você acredita que Deus dá? Deus dá as coisas? Amém? Mas você também acredita que Deus tira, se for o caso? Não, Ele não tira, tá? Porque o nosso Deus, Ele é o Deus da vida, mas existe muitos
cristãos que acreditam nesta farsa. Porque isso está impregnado, gente. Eu converso com muitas pessoas que são salvas e elas sabem, elas dizem, não, porque você sabe, né? Chegou a hora, né? O que vai fazer? Foi a hora dele, foi a hora dela. Às vezes é criança, às vezes é 30 anos, ou seja, que hora for, é porque a doença, você sabe, Deus sabe, foi melhor, foi tão melhor. Então, tem tanto disso que isso tem que ser tirado da cabeça, porque isso é uma religião falsa, é uma religião mentirosa. Isso é 100% do diabo. Outra coisa que a gente escuta os cristãos dizendo, e eu mesmo escuto as pessoas dizendo, Deus está no controle. Deus está no controle? Então a coisa ruim que está acontecendo é Deus, porque Ele está no controle. Não, Ele não está no controle de nada, você sabia? As profecias que Ele diz que Ele vai fazer, isso é controle dEle na hora exata que Ele vai fazer. Agora, na vida das pessoas, Ele não está no controle de nada. Então, é outro clichê do diabo, outra mentira que rola por aí. Conversa com os cristãos para você ver. Pode falar, não, mas de repente vai falar, é Deus que sabe, né? Converse com as pessoas que você vai ver que elas vão falar isso. Mas Deus está controlando tudo, sabe? Porque tudo que acontece pode ser coisa boa, ruim, tem um motivo. Você não escuta as pessoas falando isso? Não tem nada de... É tudo errado isso que eu estou falando. Tá? Então você vai ter que corrigir isso com a palavra de Deus, e quando alguém disser isso, você expulsa imediatamente da tua cabeça. Se você não souber falar a verdade, se cala, mas não receba. Tá? Porque agora, se você souber falar na verdade, na palavra, vai ser muito bom. Isso aí pode até ajudar a pessoa. Porque Deus que sabe, né, irmã? Né? Entendeu? Aconteceu uma coisa, aquilo, mas é porque Deus, Ele está no controle, Ele que sabe. Não, Ele não sabe, não tem nada a ver. Ele sabe, mas Ele não está se metendo. Sabia que Deus não está se metendo na tua vida? Ele não se mete na vida de ninguém. Não é? Então, gente, veja o conceito errado. Porque isso veio na cabeça, o diabo quer. Não, isso é por isso. E Deus permite, Deus, não é isso aí? Deus, porque chegou a hora, Deus permite. Não, aconteceu aquilo lá, mas Deus permitiu, porque precisava. Você não escuta isso? Fala que não, vai. Você escuta assim, tá lotado. Então, como é que você vai ficar escutando essas conversas? Se você não está firme na palavra, você vai acabar acreditando. Se é que não tem isso na tua cabeça, né? Porque se tem que tirar. Está tudo errado, porque você tem que saber para também ensinar outras pessoas. Porque se você souber o certo, o diabo não te pega. Coisas ruins não vão acontecer na sua vida. É bom você saber. Porque se você não sabe, o diabo, ele manda mesmo coisa ruim. Aí que está o sério problema, tá? Então, com essas conversas de que Deus dá, Deus tira... quer dizer, então, que Deus é culpado das coisas, nós pomos culpa nele, né? Porque ele deu, mas ele precisou tirar. Ou então, Deus está envolvido nessa coisa ruim que aconteceu. Porque eu até orei, mas você não orou com fé. Você orou sem fé. Você não soube comandar a autoridade para não acontecer. E se viesse o ataque, você não ia perecer, não ia perder. Porque não é para você perder, não é para nós perdermos. É para nós andarmos sempre em vitória. Então, abre a sua Bíblia em Jó, que eu vou mostrar onde é que está o começo dessa história. Jó, capítulo 1, nós vamos ver o versículo 21. Abre aí. Então, tem muita coisa errada, tá? Muita coisa errada. Então, veja lá. Jó, capítulo 1, versículo 21, Jó está dizendo: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Nossa, isso aí também não está nada certo. E depois ele fez assim: o Senhor o deu e o Senhor tirou. Foi aí que começou essa história. Deus dá e Deus tira. Pode grifar isso aí, que está tudo errado. Bendito seja o nome do Senhor. Tá? Então Jó perdeu tudo.
o que ele tinha através das obras do diabo, que veio na vida dele. Porque se ele soubesse quem era Deus, o diabo não podia fazer aquilo. Porque se você sabe quem é Deus, o diabo não pode acabar com a sua vida, nem com coisa nenhuma que envolve a sua vida. Porque você sabe como se posicionar, você sabe ouvir Deus, eu não estou ensinando isso aqui. Você sabe se prevenir, você sabe a voz do inimigo, você sabe a voz do seu Senhor, do seu pastor, porque você é a ovelha dele. Está tudo isso na Bíblia, eu estou ensinando. Então, não tem esse negócio, Deus que sabe, né, irmã? Não, Deus não sabe coisa nenhuma. Você está de bobeira com isso, porque você está perdendo. O diabo está roubando, ele está te enganando. Então, isso não é verdade. Ninguém vai voltar para o ventre da mãe nu. O que é isso? Que conversa é essa? Você nasceu nu, mas depois você vai levar a sua vida e vai aceitar Jesus e viver como justo até o fim. Amém? Então, não tem nessa que você vai acabar sem nada. Porque acabar nu é acabar sem nada, é outro conceito. Totalmente errado, porque a terra há de engolir. Bom, uma carne que não tem nada a ver, mas o Espírito está nascido de novo, você venceu, você foi para a glória de Deus, você morreu como um justo. Óbvio que nosso corpo mortal vai virar pó, mas imediatamente nós vamos adquirir um corpo celestial, incorruptível. Está escrito tudo isso na Bíblia. Vocês estão me acompanhando? Não é bom aprender isso? Porque só ouviu besteira, bobagem. Tudo errado, doutrina errada. Essa é verdade, está escrito aqui. Então, esses conceitos, sabe, de que nasceu nu, vai morrer, não tem nada a ver isso. Então, nós temos que resistir às mentiras do diabo. Por isso que você tem que saber o que é mentira do diabo, você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que conhecer a palavra, porque é através dela que você resiste o diabo. Porque é com a palavra, não foi assim que Jesus resistiu? Não ensinei isso semana passada? Jesus resistiu ao diabo, dizendo, está escrito, e ele foi embora. Ele citou Deuteronômio 2 vezes, falando para ele a palavra. Mas quando você fala a palavra, é porque você crê e você está estabelecido nela. Eu não aceito isso e você vai explicar para o diabo por quê. Porque você sabe, então você pode derrotá-lo. Agora, você não conhece a Bíblia, você está estudando a Bíblia? Você tem que ler muito a Bíblia, ouvir muito esse ensino. Essa fala, você tem que ouvir, porque não é assim que vem a fé. Como é que a tua mãe te educou? Escova o dente, vai escovar o dente. Diz obrigado. Quanto que você ouviu isso que hoje você fala até sai de você, não é? Então, a fé vem por ouvir a palavra de Deus, a pregação. Isso também, uma pregação com a verdade está te ensinando. Você tem que ouvir, e você tem que falar, repetir. Porque é isso que vai entrando dentro de você. Porque se você não souber resistir ao diabo, que é uma ordem que está na Bíblia, ele acaba com a sua vida, tá? Então, nós vamos ver daqui a pouco no fim da Bíblia, aqui, no fim do nosso ensino, no fim do nosso ensino, que Jó se arrepende, no fim. Jó se arrependeu, e então Deus abençoou, restituiu tudo para ele. Porque ele era um ignorante com relação a Deus. Por isso que a Bíblia diz que o povo de Deus, ele é privado das bênçãos pela ignorância. Ignorância do quê? De não ter conhecimento de Deus. Porque o seu conhecimento de Deus, se é de alguém que desde que você nasceu ficou falando, Papai do céu está bravo, ele vai se vingar. Você vai para o inferno, você vai acabar com a tua vida, ele vai te castigar, e você precisa ter cuidado. A pessoa está morrendo de medo, eu nem vou perto de Deus, se Deus aí, ó, ele arranca um olho, arranca um braço, eu não quero saber desse olho, desse Deus. Então, você não pode ser que nem Jó, que fala de Deus por ouvir outras pessoas, que estão com doutrina errada, que Jó falou isso de ouvir outras pessoas, ele realmente não conhecia Deus. Ele tinha um temor sem conhecimento. Ele tinha um temor a Deus, mas ele não tinha a doutrina, ele não conhecia. Para ele chegar nesse ponto do diabo enganá-lo e tirar tudo, porque não era para tirar nada. Enquanto ele acreditava que Deus estava protegendo, ele teve a proteção. Quando ele duvidou, ele perdeu. Você pode ver aqui no começo ele falando que ele orava, que ele fazia sacrifício, clamava o sangue para tudo. Ele estava crendo, Deus protegeu. Quando ele duvidou, ele perdeu.
Então, a chave é essa, tá? Então, por isso que muitas pessoas, quando acontece coisa ruim na vida deles, eles creem nessa mentira, que Deus dá e Deus tira. Eu não sei por que Deus fez isso, levou aquela pessoa tão nova. Eu não sei porque eu orei tanto. Você orou sem fé, ué? Não tem oração com fé que Deus não haja. E tem aqui todos os passos, como é que você faz para ter fé na vida, para você ser abençoado. Em todas as áreas. Então, se você não tem fé, vai orar para você ter. Para você não perder e o diabo destruir a tua vida, acabar com você. Porque Deus não está te condenando, Deus não está segurando nada, mas é pela fé. Ele estabeleceu tudo pela fé, tá? Então, as pessoas citam isso, que é Jó, Deus dá e Deus tira, esquecendo da pessoa de Jesus. Porque eu já contei aqui para vocês que quando nós mudamos de um apartamento, que era bom, para aquele outro grande que aconteceu, mas foi uma coisa tão rápida, para bufe, sabe? Foi todo aquele milagre. A pessoa, assim, salva, nova natureza, espírito nascido de novo, que estava louvando a Deus, tinha palavras de profecia, veio me visitar e falou, ouviu aquilo tudo, que ontem me viu morando ali, agora aqui, e viu que foi Deus, falou, mas você precisa ter cuidado, porque Deus dá, mas Ele vem tirar. Falou isso para mim. Mas eu não aceitei, não tinha ninguém me ensinando, não. Quando eu fiquei quieto ouvindo, mas lá dentro falei, credo, eu não acredito nesse Deus. O meu Deus não é esse. Mas no outro dia eu fui orar, sentei, estava com a Bíblia lá, e eu falei, Deus, foi tudo isso que ela falou, que essa pessoa... Mas eu quero saber a sua opinião, porque se é verdade, eu não creio, mas se é verdade, eu quero que o Senhor me ensina. Se eu tiver que morar debaixo da ponte, meu amor por você é o mesmo. Eu falei isso, mas eu ouvi o Espírito Santo falar para mim, leia os Salmos 112. Eu até vou ler aqui agora, porque depois daqui eu vou ler rapidinho aqui para você. Salmo 112 diz assim, olha só, Deus, eu nem sabia disso, tanto que eu nunca mais esqueci, no versículo 2, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. A justiça de Deus, o Deus que me justificou, agora eu sou justo, permanece para sempre. Ele não tira. Eu nasci de Deus, falou isso para mim. Não tinha ninguém me ensinando, o próprio Deus. Então, por isso que é bom você ouvir Deus, andar com Deus, ter um coração inclinado a Deus, de amor. É esse amor ágape que eu estou falando. Você tem que acreditar e se unir a Ele com esse amor, que é um Deus que te abençoa, que te conhece inteiramente, que sabe tudo da sua vida, do começo ao fim. E Ele te dá chances de você conhecê-lo, andar nesse amor, e se você estiver em perigo, Ele vem falar com você. Como é que Ele falou para mim? Ele falou isso. Na hora eu entendi, eu falei, imagina, Deus jamais vai tirar. Jamais, e descartei completamente, porque Ele prometeu na palavra dele que há riqueza na casa do justo. Deus me mudou de uma condição para outra rapidamente, e Ele nunca tirou e jamais vai tirar, só dá mais. Então você precisa conhecer o seu Deus. Porque quem está com medo de Deus está na incredulidade. Está fora do que Deus é. Deus não é vingativo, Deus não está querendo que você preste conta de nada, Ele te ama. Por isso que você tem que ter um relacionamento pessoal com Deus. Íntimo, porque o natural, as pessoas na carne são assim, elas cobram, elas condenam, elas matam, elas destroem vidas, elas vão acabar com tudo. Põe maldição, Deus não faz isso. Então nós temos que mudar essa mente, por isso que nós somos abençoados quando a nossa mente é transformada, naquilo que Deus é, no que Ele pensa, é isso aí. Porque pode vir Deus te amaldiçoar. Vou arrancar tudo. Você vai perder tudo. Aquilo foi uma maldição que aquela pessoa falou para mim. Se eu acreditasse, tinha arrancado. Aí é que tá. Valeu? Então é isso aí. Eu não acreditei, mas eu fui orar, fui buscar Deus. Porque eu adquiri aquilo orando. Eu falava, Deus, você é o meu pai.
E você já me deu, e essa negociação que o Fernando está fazendo está abençoada no nome de Jesus, porque o Senhor abençoou. E foi. Foi tudo abençoado. Eu vi o sinal de Deus. Amém? Então vamos ver aqui, Hebreus 12. Então o que ninguém fala é do que Jesus é, né? Só cita o que o diabo diz, o que Jó falou. Virou uma doutrina esse negócio, gente. Ou não? Ah, Deus, você não sabe, Deus tira. Olha, Deus... Quer dizer, Deus nem é tão bom assim. Acredita só na ruindade. E Deus não é ruim. E hoje, eu falei assim, ô Fernando, olha só o que eu vou pregar hoje. Mas olha, eu vou até fazer uma pergunta para você. Mas você tem que falar aquilo que está no seu coração. Presta bem atenção. Eu falei assim, é o seguinte, você crê que Deus dá as coisas? Ele falou, eu creio, coisas boas. Ele falou, é lógico, coisas boas. Agora, ele dá coisas boas, mas você crê que ele vem depois e tira? Ou acontece uma coisa? Não, isso é do diabo. Ele sabe muito mais do que gente que está por aí pregando nas igrejas. Não, Deus é só coisa boa. O diabo, se você não souber, ele acaba com a tua vida. Falou isso. Gente, ele sabe muito mais. Tá? Então, você tem que saber. Você que está aqui, você está ouvindo direto. Você não pode aceitar isso na sua vida. E nem gente que fica contando essas histórias na tua cabeça. Cai fora. Por isso que você tem que ir selecionando aos poucos as pessoas com quem você convive com as conversas. Vocês estão acompanhando? Então, olha só, capítulo 12 de Hebreus, versículo 2. Que ninguém fala de Jesus, que ele é o máximo. Só fala do diabo, que ele vai tirar, que é isso. A doutrina é o diabo. E depois põe Deus, que é ruim ainda. Olha só, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Aqui está escrito que é para olhar para Jesus, não para Jó. Aqui está. Olhe para Jesus, o autor da vida. Ele é o autor da vida. Vida é coisa boa ou não? É lógico. Então é ele. Você pode pegar a ele, que vai dar tudo certo, porque ele é Deus. Não se apega à doutrina do diabo, porque não está falando que é para você se apegar a Jó, com essas mentiras que Deus dá e Deus tira. De uma vez por todas, isso acabou na tua vida hoje. De uma vez. E eu estava com um colar azul, assim, com umas coisas bem grandes, assim, umas correntes, tipo, mas de plástico, né? Mas era formato de corrente. E eu estava falando isso com ele, e ele olhou bem no meu pescoço e falou, mas o que é isso? Você acredita que o diabo desgrudou só de eu falar isso, de tanta raiva? Falar isso aqui em casa, tá, agora você vai para o mundo falar? Vou falar. Vou falar. Então, gente, a verdade liberta. Ela é Jesus Cristo. Tem que mudar a tua cabeça, você tem que parar de perecer. Você tem que parar de ser escravo da tua vida, da mentira. Que você não sabe como você vai viver bem. Porque o diabo rouba a palavra. E Deus quer que você viva bem. Que você viva com alegria, com força. Mas nele. Então aqui ele está dizendo, essa crença de Jó é um exemplo errado de crer. Que Deus dá e Deus tira. Porque ele é o contrário do que essa fala de Jó diz. Ele só dá, ele não tira. Ele suportou tudo, resolveu todos os nossos problemas e sentou no céu. Ele nos deu a vitória. Está no seu espírito, tá? Então Deus, é isso que tem que estar na tua cabeça. Deus só dá, ele não tira. Nunca mais você fala isso. Porque é prejudicial para você se você falar, né? Porque você está reforçando a doutrina do diabo, a mentira, para acabar com a sua vida, tá? Então, a partir disso, nós vamos escutar quem? Nós vamos escutar Jó falando que Deus dá e Deus tira com uma coisa errada? Ou vamos ouvir Jesus?
que nos dá vida, que nos dá bênção e nunca tira nada. Porque o que o Jó falou é errado. Você não vai ouvir isso. Ah, eu perdi o emprego, né? Deus deu, mas sabe o que é? Porque eu parei de ir para a igreja. Eu perdi. Ele me deu. Vocês não sabem que tem isso? Está cheio de gente que pensa isso. Ah, você perdeu porque você não foi diligente em guardar o que você ganhou. Você ganha um baita carro, tudo brilhando, larga aí na rua com a porta aberta e com a chave ali no banco, porque nem ignição tem mais no banco, tudo à vontade. O que você acha? Quando você voltar, ele vai estar lá? Não, né? O carro já era, né? Então, se você não cuidar da tua vida, aquilo que Deus te deu vai embora. Você tem que cuidar. Inclusive da sua saúde, que Deus te deu. Você tem que cuidar da sua saúde para você viver bem, porque o diabo vem roubar. Ele vai tacando doença aí. Você tem que mandar ele embora. O que você faz todo dia com as suas orações? Você esquece que você tem que confessar a sua cura todo dia? Mesmo que você esteja curado? É lógico que você tem. Você tem que orar para tudo, abençoar a tua vida. Você tem que mandar bênçãos para a sua vida. Você tem autoridade. Agora você deixa por conta de quem? Do diabo, para tomar conta da tua vida. Quando você for ver, né? Tá valendo? É mais como, ora para mim o quê? Você nem tem fé, orar o quê? Você não recebe. Você vai, eu vou orar, mas você tem que crer. Vai fazer a tua parte, ficar orando lá em casa, para você crer, para você receber. Porque não adianta você orar para o incrédulo, ele não recebe. Você sabe disso. A unção vem quando você ora, mas o incrédulo não recebe. Tá certo? Então, Jó, a doutrina dele é errada, porque ele nem sabia o que ele estava falando. Só estava falando besteira. Bobagem. Sem fundamento. Tudo que ele falou. Tá valendo? Porque ninguém vai voltar nu, porque você não pode voltar para o ventre da tua mãe. Que conversa idiota é essa? Que você vai viver, acabar do nada. É isso aí que ele quer dizer. E depois que Deus dá, mas Deus é assim, ele dá, mas ele tira. Ele não sabia o que ele estava falando. Porque ele achou que Deus que ia tirar tudo dele, que tirou tudo dele e não foi. Bom, João 10, agora vamos ver aqui. Gente, vocês não acham isso máximo? Ah, eu acho isso aqui maravilhoso. Cada dia que se você pregar para você mesmo, estudando, você vai... Gente, é pauleira no diabo, o cara tem que largar a tua vida. Te atacar ele vai, mas ele vai atacar com um pezinho para trás, porque você está de alerta. Ele fala, essa mulher não dá para chegar lá. Eu vou levar uma paulada, mas que eu vou. Então ele pega uns amigos para vir junto. Mas eles vão levar firme. Pode demorar quanto for, mas se você estiver cuidando do teu jardim, com a palavra de Deus, que é cuidar da tua vida, com a palavra de Deus, ele vai ter que se render a Jesus Cristo. Não é a você, mas é a Jesus. Vocês estão me acompanhando? É bom você saber disso. Cuida da tua vida. O que tem que ser ajustado, você está deixando? Porta aberta para acontecer o que for? Deus que sabe. Deus que sabe. Para com isso. Nunca mais. Tem nada que Deus que sabe. Ele te deu autoridade para você cuidar. Você não vai no emprego. E o patrão que sabe. O patrão que sabe gente, vai para a rua direto. Porque você não está cuidando do que é seu. Você arrumou esse emprego, você nem vai trabalhar. O que você está esperando da sua vida? Você não cuida. Não sei por que eu fui mandado embora. Opa! Você foi trabalhar? Não, nem ia. Então, tá valendo? Cuida da tua vida. Por isso que você aceitou Jesus. Para você ter o poder dele, para você cuidar da tua vida com o poder dele. Com a vida dele em você. Você não é mais aquele homem velho que não sabia nada, vivia nas trevas, a por mercê do diabo, sendo dele. O teu pai era o diabo. Não tinha nem como você ir contra ele. Ainda ia pedir ajuda para ele nos terreiros da macumba, para ver se ajudava. Pelo amor de Deus. Não é mesmo? Veja o engano do engano do engano. Agora você aceitou Jesus, você não quer fazer nada? Agora você tem que andar com Jesus, saber quem você é. Afinal, ninguém está aqui assim do nada, porque vai ter um fim em toda essa história. E tem que ser um fim de glória e vitória para você, porque Jesus te deu a vida dele. Então aqui, João 10, versículo 10. Então presta atenção nisso daqui. João, ele diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir.
Eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui, pronto. Aqui está o versículo que destrói toda a mentira que Jó falou. Amém? Amém. Que Deus dá e Deus tira. Quem tira é o diabo. Ele vem para quê? Roubar, ladrão, matar e destruir. Aconteceu coisa ruim, é isso aí. Ai, a pessoa era tão piedosa, ia para a igreja. Nossa, não, isso não é isso que te salva. Se você não tiver fé no que a palavra de Deus diz, o que Jesus fez para você, você não recebe. Você pode ser piedoso do jeito que você quiser. Ficar fazendo obras, né? Fazendo obras. Lembra que o diabo, o próprio Tiago falou assim, o diabo crê em Deus. E se você não crê em Jesus Cristo, for igual a ele, crê em Deus e não se submete ao que Deus é e ao que ele quer que você faça, você tem a mesma fé do diabo, você anda igual a ele. Não crê, pronto. Sabe que tem um Deus, mas não é o caso. Não é só o caso de você saber que tem um Deus. Você tem que crer nele, você tem que ter comunhão, passar tempo a sós com ele, ter intimidade, conhecer Deus. Você tem que conhecer intimamente Deus. Com segurança, ele te dá segurança. Ele te dá vida. É isso que você tem que fazer, mas é todo dia. Ele vai mudar a tua vida. Vai mudar a sua vida. Porque ele é maravilhoso. Ele está cada dia querendo te dar mais. E você, mas ele quer. Você vai lá um pouco, mas ele quer. Ele está te ajudando. Para transformar você. Então aqui está o argumento que destrói a mentira de Jó. Que Deus dá e Deus tira. Gente, Jesus é o máximo. Jesus disse, eu vim para dar, ou não? Começou com a vida dele. Ele deu a vida dele para você. E por acaso você já deu a sua vida para ele? Não, né? Nem tanto. Porque você faz o que você quer, se der você vai buscá-lo, se não, não. Faz o que você acha. Você não está empenhado. Porque você não experimentou o amor dele ainda. A hora que você experimentar, você vai ver que o resto tudo é mentira. Não é fanatismo, é mentira. Que você era enganado a vida inteira e nunca conseguiu se entregar a ele. Aí é que está a diferença. Agora, o ladrão vem só para roubar o que o próprio Jesus dá. Então Jesus não dá e tira, é o diabo, é o ladrão. Não é? Está bem claro aqui. É isso que ele está falando nesse versículo, tá? Então, o ladrão, ele vem roubar, e o que mais que ele faz? Ele coloca as trevas, a morte, que é isso que ele é. O que o diabo é, gente? Ele é trevas e morte. É isso que ele põe em nós, se nós acreditarmos nas mentiras dele. Sendo que Jesus nos deu a vida, está no nosso espírito. E ele coloca agora na nossa alma, no nosso corpo, nas coisas que nós temos, trevas e morte. Porque começamos a pensar como ele. Então ele é sutil. Pensa nisso. Tá? E ele é o enganador. É isso aí, tá? Porque Jesus falou, eu dou vida. E vida em abundância, é para você ter abundância. Não é para você ficar preso à miséria. Abundância de paz, abundância de alegria, abundância, sim, de prosperidade, abundância de relacionamento, porque você tem um amor ágape, abundância de conhecimento de quem Deus é. É tudo. Abundância de vida. Você não é um ralé qualquer. Tá, é demais isso. Se você for buscar esse Deus, a sua vida é outra. As pessoas vão olhar para você diferente, porque tem algo diferente em você. O que será? Será que é a roupa? É o cabelo? Será que é o quê? É o jeito de andar? Elas não sabem, mas é a própria presença de Jesus na sua vida que encasqueta os outros. Eles querem dizer alguma coisa. Você é diferente. É isso aí, andar com Deus. Larga a mão de andar com esse falso.
Larga a mão de andar com esse sósia, mentiroso, asqueroso, está dentro da igreja, acabando com a vida dos cristãos. Nada disso, tá? Então, nós temos que ter firme no coração a quem nós vamos servir ou seguir. Você tem que ter isso firme. Eu vou seguir Jesus. Por isso que o pastor David sempre dizia, eu gostava muito do meu pastor, o jeito que ele pregava era lindo, aí eu achava lindo, mas quando eu nasci de novo, comecei a orar em línguas, e estava estudando já em casa a palavra, ouvindo Kent Hagin, e eu ia lá no culto, e eu escutava ele pregar, no começo, ai que lindo, glória a Deus, de repente, peraí, mas isso não está legal, eu não sei o que está acontecendo com o meu pastor, ele era tão bom, nossa, achava o máximo, mas agora não está não, o que será que está acontecendo? Começou a ter discernimento de espírito, da verdade, o que é verdade. Você vai conhecer o tom da verdade, porque você conhece a Bíblia. Você vai saber quem está pregando certo, quem não está, porque não tem meio certo. Ele disse, então, ele ia pregando, oh, nossa, que lindo, mas de repente, peraí, não está. Quer dizer, aquilo que ele começou falando que parecia ser certo, estava errado também, porque ele concluiu com o erro. Então, não tem meio certo. Você tem que discernir isso. Porque você não precisa ficar andando atrás de tudo que é meu pastor que está pregando, coisa se você está aprendendo como anda com Deus. Os seus ouvidos espirituais estão sintonizados com o Espírito de Deus, que confirma em você a verdade, quem está vivendo a verdade. Porque tem muita gente que prega a Bíblia, mas não é a verdade, porque não é na vida deles. É uma coisa decorada. Então, não é a verdade. Se você anda na verdade, você sabe, não, isso aí é balela, conversa fiada, não é nada disso. Então, isso aí não serve. Não vai te dar transformação de vida. Vai te dar peso, carga, religião. Não muda a vida. E põe esses clichês todos na sua vida, tá? Então, Jesus deu um exemplo. Ele disse assim, olha, haviam 2 homens. Um construiu uma casa na areia. E a enchente veio e derrubou aquela casa, destruiu, levou tudo, acabou com a vida dele. O outro construiu a casa sobre a rocha. A enchente veio, bateu na casa, quis acabar, fez um rolo, mas quando a enchente foi embora, a casa estava intacta, perfeita. Mas espera aí, Jesus, como que um teve a casa destruída e o outro não? Porque Jesus falou, o que construiu na areia, ele não praticou a palavra de Deus. Ele não era praticante da palavra de Deus. Aí está a chave da destruição do crente. Não pratica a palavra de Deus porque nem conhece. Como é que você vai praticar uma coisa que você não conhece? Tá valendo? E Jesus falou isso, pode ler lá. Lucas capítulo 6. Está escrito isso. Jesus dá esse exemplo, acho que é versículo 38 por aí. Esse homem que construiu a casa sobre a rocha, ele era praticante da palavra, o outro era negligente. E você está praticando? Você está praticando? Se você lá atrás não tomou conta da tua vida, hoje você está vivendo o que você deveria ter feito e não fez. Então hoje você está vivendo o estrago dos dias que você não praticou a palavra. Vamos que seja. Mas agora você vai começar a praticar a palavra, andar na palavra de Deus. Deus vem reconstruindo a sua vida para você viver bem. Vocês estão me acompanhando? Para a sua casa estar estabelecida na rocha, para não ser destruída. Ai, Deus que quis. Deus que quis? Não. A pessoa é negligente. Ela não faz o que ela tem que fazer. Então, gente, Jó, no começo, fez aquela burrada, falou que não sabia, mas depois ele se arrependeu e Deus restituiu tudo para ele, tá? Então, tem gente que acha que Deus manda mesmo coisa ruim, que a vida é assim mesmo, Deus é que sabe. Vocês não podem mais pensar nisso. Quando isso vier na tua cabeça, você já lembra desses 2 exemplos que Jesus deu dos homens que construíram a casa
na areia, que quer dizer nunca praticou a palavra. Não tomou conta da vida dele. O diabo veio, que nem foi Deus que mandou a enchente, e acabou com a vida dele. Então, a tempestade vem para a sua vida, o problema vem para a sua vida, e você acha que é Deus? Que Deus nem está olhando, nem está cuidando, você não faz nada? Você deixa o diabo destruir a sua vida? Não tem nada desse negócio que Deus dá e Deus tira, é mentira. Isso é a mais mentira existente contra Deus. Tá? É bom saber, né? Isso tira um peso. Ah, Deus é bom para mim. Você tem que confessar, Deus é bom para mim. Deus me ama. Lá dentro, ai, será, mas... Não, Deus me ama, está escrito. Ele me ama, Ele me quer. Ele me dá coisa boa. Eu fui salvo, Ele quis me salvar. Pensa nisso. Nós não tínhamos, ninguém tem poder de se salvar, tá? Então Deus dá coisas boas, tudo, porque essa é a natureza dele. Porque Ele é bom, Ele só tem coisa boa. Ele dá porque é a natureza dele. Não é da natureza dele destruir ninguém, tirar nada de ninguém. Está elucidando isso na tua vida? Olha que importante que é conhecer a verdade. Você vai sair de um poço para ir para o alto com Deus. Porque o poço é o diabo. Coisa mentirosa, tá? Então, todas as nossas necessidades, tudo que nós precisamos, está na graça de Deus. Vamos ver isso daí, 2 Coríntios capítulo 9. Olha como ele vai explicar isso daqui. 2 Coríntios capítulo 9. Vamos ver aqui. 2 Coríntios capítulo 9, nós vamos ver o versículo 8. Tudo o que Deus dá, a provisão dele está na graça. A graça é Jesus Cristo, amém? Amém. Você tem que entender isso. Recebi uma graça. Não, por favor, vai aprender um pouquinho. Já não está na hora, ô cristão? Cristão nascido de novo? Não está na hora de você parar que você recebeu uma graça? Você não entendeu nada ainda. Vai estudar mais. Eu recebi um favor de Deus. Isso é outra coisa. Fui abençoada. Graça é Cristo Jesus. Olha aqui, versículo 8 de 2 Coríntios 9. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, diga isso. Sempre. Isso, sempre. Então ele não está tirando nada, tá? Ele só está te dando. Está te dando vida todo dia. Ele não mata ninguém não, tá? Não é bom você saber disso? Né? Então, tendo sempre em tudo ampla suficiência, diga. Ampla suficiência, é ampla. Superabundez em toda obra. Então, graça é exatamente isso, abundância. É ampla suficiência. É uma medida transbordante, recalcada, cheia. Como é que ele tira? Ele dá. Ah, mas eu não estou tendo, porque você não crê, está fora. Porque a sua mente está errada, você tem que trabalhar com isso, para você crer. Você tem que confessar a palavra, porque no teu espírito isso aí já está, tá? Então a graça de Deus não é tirar nada de você, é adicionar. Ô, glória! Ih! Vocês estão ficando contentes? Amém. Então, gente, tristeza, porque Deus começa a ficar, ai, credo, desanimado. Você não tem que desanimar nunca, porque Deus só te dá. Não é para você andar no que você sente, no que você vê, no que você cheira, no que você ouve, no que você toca, no que você degusta, o seu paladar. Nada disso. É para você andar naquilo que você crê. Em Cristo Jesus. Olha que demais. Então a religião está errada ou não? Não está cheio de religião por aí? A pessoa nem vai estudar a Bíblia, a pessoa nem tem comunhão com Deus, porque nem sabe ter comunhão com Deus, e abre uma igreja e vai pregar. E põe fiéis lá dentro e ensinar o quê, gente? Deus dá e Deus tira. E você se prepara, porque vai vir coisa ruim na tua vida. E é só isso, porque a cabeça da pessoa está cheia disso, está com o diabo, está com as trevas. Ai, não, eu não estou condenando ninguém, pelo amor de Deus, mas você tem que entender.
Que está cheio disso. E glória a Deus que você não está nessa igreja. Você está numa outra que está te ensinando a verdade. Pelo menos você vai escolher quem você vai ouvir para melhorar a tua vida. Para você ficar numa boa, com Jesus. Porque na hora que ele vier, é você que ele vai arrebatar. Que crê que está fazendo tudo certo. Não para aquele que está aí nas trevas, nem sabe nada, está falando bobagem. Nem tem comunhão com Deus. Não está nem preparado para o arrebatamento. Não que Deus seja mau, mas não faz a parte. Então é isso aí, tá? Então, tem aquelas mentiradas, né? Ai, aquele moço, gente, ele tinha 45 anos, era o único filho, pois é. Nossa, ele morreu, mas tá um desespero, tá tão triste, mas sabe o que é? O Senhor levou ele, o Senhor levou, chegou a hora. E fica aquela coisa, o Senhor levou, é tanta dor, eu falo com Deus, né, mas por quê? Mas tá bom, o Senhor levou, o Senhor quis. Ai, credo. Gente, não dá para conversar. Vamos parar de falar? A pessoa está lá sangrando. Mas, gente, não quer ouvir a verdade. Não quer, para você ver o tamanho das trevas. As fortalezas na mente, que a pessoa não quer. De jeito nenhum. Porque olha o que é a graça de Deus. Deus não está levando ninguém com a morte, com 40 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, sei lá, nem com 60, porque teve um câncer. Não! Ele cura. Eu sou o Deus que te cura. Eu enviei a minha palavra para te curar. Pelas minhas chagas você já foi curado. Hey! Então ele não... pelas minhas chagas você foi curado, mas eu vou deixar você ficar doente. Não! Isso é mentira. Ai, mas eu orei tanto e não recebi. Não recebeu porque ainda não chegou com a fé nele. Tem que meditar, estudar. Fica firme na palavra, declarando aquilo, porque você vai começar a meditar. De tanto falar. Você vai começar a acreditar. Ah, é porque eu tenho uma dor aqui, mas não sara, sabe? Opa! Não é isso que você escuta? Não, e depois o meu médico. Dá estrelinha para ele. Eu não sou contra médico. Vai mesmo para você não morrer antes, fora da hora. Porque o que ele puder fazer por você, ele vai. Mas o que ele não puder, ele não pode. Não vai fazer. Mas Jesus pode fazer o que ninguém faz, só ele. O médico é para servir você, não para ser o seu Senhor. O seu Senhor é Jesus Cristo. Estão me acompanhando? Então, o que pode acontecer? Tá bom, a pessoa então morreu, vamos falar a palavra certa. A pessoa morreu, Deus pode sim, agora sim, receber a pessoa na glória dele. Ela estava salva, nasceu de novo, morreu, muito prematuramente, Deus recebeu na glória dele, na casa dele. Mas não que Deus matou. Aí sim, Deus recebeu. Vocês entenderam isso? O que eu falei? Deus recebe. Agora, não é que ele matou, não, tá? Então não foi nada que Deus... Deus levou, Deus... Não, Deus recebeu, é outra coisa. Quem matou foi a doença. E doença é demônio. Doença não é Deus. Deus não é doente nunca. Ele é Deus. Vocês estão me acompanhando? Foi a doença que matou. Foi o acidente, a tragédia. Sei lá o que aconteceu de horrível que levou aquela pessoa. Que é demônio. Mas por quê? Por quê? Faltou praticar a palavra. Precisa aprender como é que pratica a palavra. Você tem que falar e crer que é aquilo. E ficar falando até você crer, porque você vai meditar. Fala, é isso, acabou. A hora que você entrou na paz, você está acreditando. A hora que começa, acho que não, acho que você vai ficar falando a palavra. Até você entrar na paz. Entrou na paz, pode parar. Daqui a pouco vem de novo. Vai falar de novo. Vocês estão acompanhando? É isso aí, você está cuidando do teu jardim, da tua vida, tá? Então Deus não está tirando vida de ninguém. Aliás, Ele quer que nós tenhamos vida longa. Dar-te-ei longos anos de vida e mostrar-lhe a minha salvação.
Essa é a promessa dele. Nós podemos viver até 120 anos, conforme está escrito aqui. Porque aquele 70 tem uma história, não vou falar agora para não alongar, que está aqui na Bíblia, de 70, 80. Não é isso aí, foi uma outra história. Porque Deus está dando até 120 anos, que foi declarado. Tá? Por Moisés, 120 anos. Então, se você estiver andando direito, os seus órgãos estão funcionando bem, porque você está cuidando do seu jardim. Se a sua mente está tudo ok, você pode viver 120. Porque para ficar olhando para a parede, porque nem sabe quem é melhor ir, né? Ah, pelo amor de Deus. Não é o caso, é para ter a morte do justo. Então você vai cuidando do teu jardim. Porque quando você vê que uma coisa não está boa, você tem que orar em cima daquilo. Confessar, louvar a Deus, ficar na presença, orar em línguas, para expulsar aquele mal. Até você ficar livre. Mas é o quê? Você não quer ter esse tempo com Deus, você quer ficar levando a tua vida. Então, o seu futuro está indo para o outro lado. Tá? Deus quer nos dar paz, Deus quer nos dar força, tá? Então, acontece o quê? Deus não é culpado de nada de quem morre antes. Gente jovem, criança, sei lá, por algum motivo. Agora, e nem Deus está controlando a vida da pessoa. Para ela morrer ou não morrer, isso não cabe. Isso daí não cabe a Deus, tá? E nem que ele permitiu, Deus permitiu. Também tem isso, Deus permitiu, a pessoa morreu. A gente não sabe, Deus... gente, tudo errado isso. Vocês estão me acompanhando? Que a Bíblia não está batendo nada essas conversas com o que Deus está falando aqui. Na Bíblia, Deus não permitiu coisa nenhuma, tá? A própria pessoa que causou a morte para si, porque não creu, porque não cuidou do jardim, foi negligente com a palavra, não ficou firme lá. Podia estar lá, numa situação delicada de saúde, vamos dizer que fosse, mas ficou batalhando com a palavra e tal. É óbvio que é duro, porque você está indo contra as trevas, que vem com força. Mas você tem uma força maior no teu espírito. E você pode combater. Porque não tem um mal maior do que nós possamos portar. Está escrito aqui ou não? Está aqui, está escrito. Na Bíblia. Então, Deus dá força no nosso espírito quando nós estamos buscando. Então, Deus não está permitindo nada. Agora, vem cá. Aí a pessoa bebeu até cair, né? Pega o carro e sai guiando. Atropela uma pessoa lá, jovem, ou seja, quem for. E aí? Nossa, Deus permitiu, né? Coitado. Mas olha, foi uma tragédia, aquele cara não podia fazer isso, mas a pessoa morreu. Bom, mas chegou a hora. A pessoa acredita. Quer dizer, são vários casos que a pessoa acredita. Mas que dó, né? Mas é uma pena, mas chegou a hora. Chegou coisa nenhuma. Ninguém estava certo ali. O mal veio por causa da decisão de vida que a pessoa toma todos os dias. O que está acontecendo na nossa vida hoje é uma decisão de vida. Amanhã é decisão de vida, é o que você está decidindo hoje. Reflete no amanhã. Essa pessoa que morreu, qual é a decisão de vida? Está aí vulnerável. A pessoa ia na igreja. Fazia o que na igreja? Certo, tem salvo, tá? Como que não tinha proteção? Deus promete proteção. Ele promete, se você vive com Ele, aquele que habita, aquele que vive com Deus, diz, Ele é o meu Senhor, o meu guarda, o meu refúgio. Ele põe os anjos para protegê-lo. Contra todo mal, 1000 cai ao teu lado, 10.000, tua direita, nada vai te acontecer. Nenhuma praga chegará na tua vida, terrores noturnos não te pegarão, nenhum laço prenderá os teus pés. Porque aquele que se uniu a mim em amor, eu protegerei, eu guardarei e dar-te-ei longos anos de vida. É Salmo 91. Se você vive em Deus, Ele é o teu guarda, a tua proteção. Está me acompanhando? Não sei porque não dá nada certo para essa pessoa. Porque está fora da palavra. Deus é a palavra, Jesus Cristo é a palavra. O Espírito Santo não faz nada sem a palavra é a Bíblia. E o diabo, isso aí foi escrito por homens, tá? Então, diabo, fica você para lá.
É óbvio que eram homens ungidos, que ouviram Deus e escreveram o que o Espírito Santo falou. Porque isso aqui é ungido, muda a vida. Então o diabo fica até na internet, que eu escutei crente falando, você sabia que a Bíblia, já estão lá aí na internet falando que é tudo mentira? Eu nem vou pesquisar nada. Liga aquela porcaria para você ver, que só tem coisa que não presta. Ou você vai atrás de uma coisa que presta ou desliga. Agora eu vou escafunchar para ver se a Bíblia é a verdade. Está dizendo lá que não, isso daí é uma mentira que foi lançada. Cristo, isso é para acabar com a igreja. Nós temos prova que a Bíblia é a palavra de Deus. Né, gente? Não, cai fora. É isso que o diabo quer, roubar completamente a sua fé em Jesus Cristo. Quando ele rouba a palavra, você está sem fé, acabou. Aí você fica por conta dele, ele acaba com a sua vida, tá? Então, este que põe culpa em Deus, que tudo Deus que sabe, Deus que controla, e é o tempo de Deus, e é que não sei o quê, este não é o evangelho de Jesus Cristo verdadeiro. Esta é a mentira que está por aí. Gente, isso é forte que eu estou falando, hein? Ué, mas quem tem ouvido espiritual, que ouça. Porque está cheio de gente ouvindo isso, não está ouvindo no espírito. Ainda fica, não é bem assim. Porque é lá dentro, está tão enraizado na mentira, nas trevas, que ainda duvida. Por isso que milagre não acontece. Quer ficar levando a própria vida. Então, decisões erradas trazem tragédias para a vida. Coisa ruim, porque está tomando decisão errada. Vai indo para o buraco, vai descendo. Não tem como, tá? Por quê? Decisão errada, porque semeia na carne. Ah, Ana Maria, você diz carne. Não sou eu que digo carne, é a Bíblia que diz. Você não entendeu nada da Bíblia ainda. A Bíblia diz que se você andar na carne, você está andando na morte. O preço de andar na carne é a morte. Carne é o quê? Os 5 sentidos, meu irmão, minha irmã. É você querer ver, você querer ouvir, você querer sentir. Você está ligado nisso. Fora disso, você não tem fé. Então, você não tem fé, porque para você crer, você tem que crer no que você não vê. Que já está feito. Mesmo porque você nem está vendo Jesus Cristo, né? Não é, gente? Vocês estão me acompanhando? Eu estou falando certo? Vocês estão me ouvindo? Espiritualmente? Isso é para mudar a tua vida. É bárbaro isso, gente. Funciona. Isso é coisa de Deus mesmo, tá? Então, o Senhor está tentando trazer para os crentes, para todos os que nasceram de novo, gente, saúde, cura, proteção, paz, provisão para tudo que a pessoa precisa, bênçãos para a vida. Ele está tentando. Ele tenta, ele vem perto das pessoas. Mas os religiosos não acreditam. Eles acreditam que Deus dá e Deus tira. É isso que eles ficam orando nas igrejas por aí. Deus dá e Deus tira.